você, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Show Sedentarismo 163, dando continuidade, caminhando para o fim do Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Vamos falar dos adultos, a gente já tinha falado dos 6 aos 17, agora a vez dos adultos, que estão passando pela maior pandemia da história do sedentarismo. Mais da metade dos brasileiros são sedentários e quase 20% estão obesos, uma coisa normalmente associada a outra. Uma outra questão importante é que o sobrepeso está próximo de 40%, os números são divergentes, mas ultrapassa os 25% na estimativa mais otimista. Eu, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, e minha super parceira Daniela de Oliveira, psicóloga. Dani, diga lá aos adultos, o que você tem para falar do guia para a gente? A adultez é uma coisa difícil, né? Vem com tantos desafios, né? E um dos desafios é a gente conseguir, um dos desafios da gente adultar, né? A gente conseguir driblar, ou na verdade, né? Fazer malabarismo com todas as bolinhas, né? Que tem na vida. Trabalho, continuar com a nossa educação, né? A educação formal ou informal, a gente ter um hobby, a gente praticar atividade física, se alimentar direito. E, na verdade, quando a gente vai adultando, né? É bom que a gente já tenha muitas coisas formadas enquanto hábitos, porque como a vida vai ficando mais complexa, né? A gente vai lidando com muitas complexidades da vida adulta, aquilo que já é formado em nós é mais fácil, vamos dizer assim, da gente manter, né? É mais fácil que a gente tenha conosco, mais fácil que a gente traga como carta na manga para nós, né? E faz a vida da gente um tanto mais prazerosa, né? Um tanto mais saudável e um tanto mais gostosa de ser vivida. Então, uma vida que a gente possa ter satisfação, né? Porque o que acontece muitas vezes quando a gente vai adultando, com muitos adultos que eu recebo, né, no consultório, falta satisfação com a vida, né? Aquele lugar, não só a questão de se autorregular emocionalmente, mas de encontrar coisas que sejam gostosas de fazer, de comer, ou então fica só no gostoso de comer, né? Mas no encontro que é gostoso de fazer, né? A maioria das pessoas hoje não tem hobbies, né? No sentido de simplesmente ter algo que gosta de fazer, que seja cuidar de planta, fazer crochê, né? Aprender malabarismo, sei lá, né? A gente vai deixando de aprender coisas novas, muitas vezes, porque fica muito focado no trabalho, o trabalho vai tomando uma parte muito maior da vida do que deveria, né? Então, as pessoas têm trabalhado em torno de 12, 16 horas. É muito, né? É muito. Toma mais tempo e espaço da vida do que deveria, né? E isso vai organizando uma vida disfuncional. Então, e aí da onde vai tirando? Da atividade física, da comida, né, de se alimentar corretamente, vai tirando do sono, vai tirando das relações, né, de todas as áreas que vão dando uma sustentação para uma vida saudável. Uhum. Muito legal, muito legal. De fato, as pessoas estão trabalhando muito, cada vez mais sedentárias, os trabalhos muitas vezes são na frente do computador. E aqui, uma coisa que vale destacar do Guia de Atividade Física para Adultos para a População Brasileira é que eles mantiveram os índices que a Organização Mundial da Saúde mudou. Mas vale um parêntese, que pouca gente sabe que a recomendação até novembro de 2020 eram as recomendações do Celafisques, de um centro de pesquisa aqui de São Caetano do Sul, do professor doutor Vitor Matsuda, que chegou a esses números em que meia hora por dia, fracionado em qualquer proporções, 30 minutos por dia ou 30 sessões de 1 minuto ou qualquer outra coisa diferente disso, promovem ganhos para queda de risco coronariano.
Quer dizer que qualquer pessoa que faça no mínimo 150 minutos de atividade por semana, uma caminhadinha, indo e voltando para o trabalho, para a padaria, para almoçar e para voltar, quem acumula essa quantidade reduz o risco de ter problemas cardíacos. Esse número amplamente aceito, que serviu de referência para a ONU até novembro de 2020. Não sei qual foi o embasamento para eles mudarem, não foi dos salafistas. O guia brasileiro manteve esse índice, que é muito legal. Vou ler aqui um pedaço rapidinho, que diz que promove o desenvolvimento humano e bem-estar, ajudando a desfrutar de uma vida plena e com melhor qualidade. Previne a mortalidade por diversas doenças crônicas, tais como pressão alta, diabetes, alto nível de açúcar no sangue, doenças do coração e alguns tipos de câncer, como mama, estômago e intestino. Ajuda a controlar o peso, melhora não apenas a saúde, mas também a relação com o seu peso, diminui sintomas de asma, diminui o uso de medicamentos em geral, diminui o estresse, sintoma de ansiedade e depressão, melhora o sono, promove prazer, relaxamento, divertimento e disposição, ajuda na inclusão social e na criação de fortalecimento de laços sociais, vínculos e solidariedade. Resgata e mantém vivos diversos aspectos da cultura local. Ou seja, muito legal. E tudo isso é verdade. A gente já falou disso tudo aqui em episódios anteriores, baseado em estudos diferentes, o que mostra que o guia é bacana, é válido, sim, e é um guia muito bem fundamentado. Mais uma vez, defendendo aqui que ficou muito massa. Agora, Gui, eu tenho uma pergunta para você, que é educador físico, né? Que eu acho que muitos dos nossos ouvintes aí vão ter também. Como que a gente diferencia? Porque o guia diz para a gente, olha, são 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade forte, né, de alta intensidade. Como que a gente diferencia, nós, réis mortais, né, o que é uma atividade moderada de uma atividade intensa? De forma bem simples, se você conseguir falar uma frase inteira sem precisar para respirar no meio, ela é moderada. Se você falar, eu gosto de ouvir o show sedentarismo e acho bacana, sem parar para respirar no meio, ela é moderada. Se você precisa parar para respirar, ela é intensa. Em termos mais específicos, para quem gosta, né, frequência cardíaca, você vai contar lá a frequência cardíaca, tem que estar acima de 150 para a maioria das pessoas. Então, ele é vigoroso. Ou você vai contar em 30 segundos e vai dar 75, ou então você vai contar 33 em 15 segundos. Você põe a mão no pulso, aqui, né, na região do punho, e sente pulsando em 15 segundos. Pode também ser no pescoço, pode ser na virilha ou no próprio peito. Você pode colocar a mão. Em 15 segundos tem que dar ali 32 ou 33 batimentos para cima para ser considerado vigoroso. De um modo geral, como a gente fala para as pessoas sedentárias, eu recomendo que faça meia hora de atividade moderada. Vai e volte de vários lugares, caminhando, andando de bicicleta, porque se você estiver fora de forma, é muito desconfortável fazer de alta intensidade. Precisa estar mais em forma. Uhum. E eles colocam também, Gui, no guia, a importância de, pelo menos 2 vezes por semana, fazer atividade de força muscular, né? Sim. Qual é a importância da atividade de força muscular? Importância porque mesmo que você faça a caminhada, você, no processo de envelhecimento, a gente tende a acumular mais gordura. Se isso é verdade, significa que ou a gente ganha mais músculo, ou a gente vai perdendo com o passar do tempo. As atividades que usam mais o corpo, como um pedreiro, um lenhador, a maioria das profissões que estão extintas nas grandes cidades, elas não exigem que nós façamos força. A gente vai perdendo músculo e vai envelhecendo mais depressa. Por que envelhecendo? A gente vai ficando mais lento e mais fraco. Quando a gente ganha músculo, a gente fica mais forte e mantém a velocidade. Poxa, mas eu não quero ficar musculoso. Tudo bem. Só pensa o seguinte, se você ganha mais músculo, você gasta mais energia para ficar deitado o dia inteiro.
Se você tem um volume 10 de músculo, você gasta 10 energias por dia. Se você tiver, para fazer nada, tá? Se você tiver um volume 7, você gasta 7 energias. Você vai ter que comer menos. Se você quiser mais liberdade para comer mais, é interessante que você que você faça mais atividade física que estimule o ganho de músculo, de volume. E aí é força para você ganhar. Uhum. E uma das coisas que é interessante, né, e aí falando aqui do meu lado, eu percebo muitas vezes que as pessoas que fazem atividade física de baixa intensidade, elas têm uma melhora, sim, claro, sempre tem uma melhora no humor, mas as pessoas que fazem uma atividade física com uma intensidade moderada alta, não precisa ser altíssima, mas moderada alta, tem uma diferença de humor maior, né? Elas têm, creio, vou, né, aqui, pela fisiologia do exercício, que seja pela liberação mesmo de endorfina, de adrenalina no organismo, porque depois você tem uma liberação de serotonina, né? Então, assim, o que o seu corpo recebe é uma intensidade um pouquinho maior, né? Um tanto a mais de serotonina, né? Então, isso também vai contando, né, quando a gente fala de regulação de humor. Isso é bem importante na regulação de humor. Né? Com certeza, quem pratica atividade física vigorosa sente menos efeitos da TPM, por exemplo, para as mulheres. Os homens também, né, sentem menos os efeitos da oscilação hormonal, que é muito menor do que as mulheres, mas que também existem. Até porque quando você faz só na atividade vigorosa, você estimula mais a produção de testosterona, o que faz com que você durma melhor. Se você tiver com baixa testosterona, a mulher já tem muito pouco. Alguns alimentos são inibidores de testosterona, os açúcares especialmente, e também muita farinha. Outros são estimulantes, como as carnes, as proteínas e as oleaginosas, né? As castanhas, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, faz com que você durma melhor. Quando você dorme melhor, curiosamente, tem um outro hormônio que é liberado, que é o GH, o hormônio do crescimento, que faz com que o nosso corpo prefira a gordura como fonte de energia. Faz com que a gente tenha mais eficiência na produção de energia e acumule menos gordura. Olha quanta coisa que uma atividade física vigorosa promove comparado com uma atividade física moderada. Por isso, eu sempre recomendo, comece pelo mais leve, mas queira chegar numa vigorosa. Até porque é natural. Se você fizer o tempo todo, você vai se condicionando e daqui a pouco você caminhava devagar, você está caminhando mais, está caminhando mais rápido, pedalava passeando, daqui a pouco você quer pedalar com um pouco mais de intensidade, consegue fazer isso. Se você pega 1 quilo em muito pouco tempo, ele vai ficar leve, você quer 2, 3, 4, 10, até que chega no limite. Isso é vigoroso para você. Chegar perto do seu limite ou atingi-lo é vigoroso para você. Não importa comparar com um atleta de alto rendimento ali. E o meu vigoroso é muito diferente do seu, né? Então, eu acho que isso é importante da gente poder ressaltar, que as pessoas precisam se conhecer, né? Para saber aonde é o limite. Eu também estou cansada de ver gente que está lá, porque atleta tem muito isso, né? Atleta de alto nível, de alto rendimento, é muito difícil. A gente começa a trabalhar com ele para ele se sensibilizar mais sobre ele mesmo, porque o atleta de alto rendimento, muitas vezes, ele está tão acostumado a passar sempre do próprio limite, que chega um ponto que fica perigoso, porque ele começa a se lesionar muito. Começa a se lesionar por quê? Porque não tem a interocepção, né, aquela percepção de si mesmo para falar, aqui está bom para mim, né? Isso aqui já foi o bastante. Então, e muitas vezes o que a gente vê o que vem acontecendo nos meios corporativos é que as pessoas estão também entrando nessa mesma vibe, vamos dizer assim, né? Nesse mesmo modelo de vivência, né? Que elas vão se desconectando do corpo de tal forma
que não se percebem, não percebem a sede, não percebem a fome, não percebem que estão muito tempo sentadas já e que começa a incomodar. Eu, pelo menos, quando eu fico muito tempo sentada, começa a me dar dor, né? A gente tem que começar a andar para caminhar, né? Então, assim, eu brinco que é um bando de cabeção na frente do computador, né? E sem corpo, né? E quando isso acontece, acontece uma desconexão com a própria vida do corpo, com a própria vida que nos sustenta enquanto seres encarnados, né? E quando isso acontece, a gente começa a ter uma decadência da saúde em todos os níveis. É no sono, é na alimentação, né? Então, a gente já fez vários episódios sobre todos esses temas, né? Na regulação emocional, por quê? Porque a pessoa perdeu o contato consigo. A pessoa perdeu o contato com a vida do próprio corpo, né? A pessoa perdeu o contato com a própria vida. Fazendo um comparativo com o esporte, as pessoas estão usando doping, só que é legalizado, né? Os energéticos, o café em excesso, o cigarro, a cocaína, a maconha para ficar mais calmo, a cocaína para ficar mais estimulado, alguns remédios, né? Que se compra na farmácia com ou sem Vários receita remédios. para ficar acordado mais tempo. O problema é que a conta chega. Se a gente não dorme, o nosso corpo vai se lesionar, ele vai acumular gordura, ele vai entrar numa disfunção hormonal importante e vai fazer com que a gente, daqui a pouco, produza menos. O Ken Robinson tem um TED muito famoso que ele fala que muitos gênios universitários consideram que seus corpos são apenas um meio de locomover suas cabeças geniais. Né? Ele tira um certo Ele sarro. É fantástico. Tira um certo sarro porque é verdade. E você fala muito isso, né? Que nós não somos só pensamento, nós somos corpo, o sentimento está, as nossas emoções está no nosso corpo. Por isso, o convite é o seguinte, se você ouve, duvide do que a gente está falando, faça como Buda falava, se você é budista, viva, não acredite em nada do que eu digo, teste por si próprio. Se for de outra religião, presta atenção que a maioria delas, as pessoas caminhavam muito, as pessoas faziam muita atividade de um jeito ou de outro, principalmente os seres mais iluminados das religiões. Os grandes momentos eurecas, inclusive da ciência, né, vieram, né, os grandes momentos eurecas da ciência vieram justamente das atividades, né, quando a pessoa estava lá tomando seu banho depois de uma atividade física, ou estava caminhando, né, vem dessa integração do todo. Né? Isso, até porque, para quem é cristão, né, a turma que gosta aí das religiões baseadas em Cristo, ele foi até um monte, mas ele andou um bocado para chegar lá. Ele teve a ideia lá porque ele estava cansado, porque teve todas. Eu não estou falando mal das religiões, pelo amor de Deus, estou brincando aqui com todo o respeito do mundo. Eu vivo uma delas, mas faça, experimente que a diferença é interessante. Principalmente porque o adulto ainda tem algum volume de reserva. O que quer dizer? Mesmo quem faz uso do tabaco, quem é sedentário, quem está acima do peso, às vezes ainda está com os níveis de saúde ok. Porém, quando a velhice chegar, que é o próximo episódio, a gente vai falar aqui do guia para a população idosa, aí não deu mais para compensar e a conta vai chegar. Por isso é importante. Alguma coisa a acrescentar sobre o guia? Não, vamos acho que é isso. O que fizemos ou faremos para estimular aí a turma. Eu quiser falar também o que comemos, porque é importante. Vou começar aqui. Eu dei uma pedalada de 34 minutos. Eu precisava responder umas mensagens e já estou com quase 8.000 passos. 10.000 é suficiente. Então, estou sobrando aqui. Comi comida de verdade de manhã, uma tapioca com tomate e ovo, e almocei arroz, couve e carne. Pouca coisa, pouca variedade, mas ficou tudo nos conformes. Bom, vamos lá. Eu, de segunda-feira, que é o dia que a gente grava, eu nado, né? Então, nadei lá, meus 3,5, por aí. Então, nadei bastante hoje. De comida, eu como muito mais, né? Muito mais vezes que o Guilherme. Eu comi um pãozinho integral de manhã com
tahine e um queijo vegano, comi um café, aí fui nadar. Quando eu voltei da natação, comi uma fruta com umas castanhas, e aí almocei uma salada com verduras e lentilha e arroz integral, e aí comi de sobremesa mais um pedacinho de fruta, uma outra fruta. Por enquanto foi isso. Agora à tarde tomei um cafezinho com um pedacinho de chocolate amargo, que eu gosto. Muito bom. Vou tomar um café quando acabar aqui. Bem, vegano ou carnívoro, alta intensidade ou moderado, nadando ou correndo ou pedalando ou caminhando, deu show no sedentarismo. Muito bem, dona